como filho, não como esposo. E eu não estava sendo legal com a minha esposa nesse sentido. Eu respeitava minha mãe, e nós que fomos ensinados a respeitar os mais velhos, né? A gente pode criar um problema sério num relacionamento. Então, é um momento de percepção. Você tem que ter percepção da outra pessoa, tem que sentir, não é? É como tocar na pele, sentir as vibrações, olhar nos olhos e começar a descobrir que dá para fazer uma leitura pelos olhos. Então, o primeiro estágio é esse, o estágio da percepção. Essa terapeuta de casamentos, né, a Rita de Maria, ela chama essa crise de estágio de percepção. Geralmente acontece entre os 6 primeiros meses e 1 ano após o casamento. O charme da paixão desaparece, a pessoa começa a ver o parceiro como ele realmente é o que eu disse no começo. Ele que nunca arrotou, desculpe a expressão, na frente da namorada, agora ele arrota, não é? Ele faz outras coisas barulhentas também, não vou mencionar aqui, mas isso aí desagrada a outra pessoa. Ele não é mais gentil, como pode sentar, dá licença, você está bem, está com frio, tome a minha blusa. Quer dizer, perde esta ideia. A moça fica mais interessada em atender a família dela do que ao esposo. Quer dizer, você começa a entender quem é a pessoa. É uma fase da percepção. Namoro é importante? Importantíssimo. Por isso a gente tem que namorar com alguém que já conhece. Essa sempre foi a minha teoria. Namore sempre com alguém que você já conhece, com um amigo. Não, mas com amizade, com amizade. Porque depois que passa esse fogo do sexo e tudo mais do casamento, é amizade. Amizade é fundamental para manter um laço de um relacionamento matrimonial. Bom, isso significa vê-lo ou ver a outra pessoa, né, com as suas fraquezas, ou nos momentos de fraqueza, de hábitos ruins e bons, né? Às vezes são desagradáveis, às vezes são possíveis. Esse é um período de percepção. E a gente tem que entender que se há alguma coisa que parece que está saindo do controle, opa, peraí, vamos conversar, vamos entender quem é a outra pessoa, por que ela faz isso. Não é? E muitas vezes não é uma questão de aceitar, ela é uma pessoa que fala muitos palavrões aqui e tal. Não, peraí, vamos com calma, vamos sentar para conversar o assunto. Por isso, comunicação é em Angola, é no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, todos os países, comunicação é fundamental. Esse é o momento de aprender a trabalhar como uma equipe, comenta a Rita de Maria. De trabalhar como uma equipe. O que uma equipe faz para ganhar o jogo? Ela vê onde está mais fraca e tenta fortalecer. Os outros vêm para trás, vão para frente e tal. É uma equipe trabalhando para ganhar um jogo, o jogo da vida. Então, o que fazer? Vamos lá ver algumas coisas. Esse Beverly sugere, aliás, a Beverly, que é uma psicóloga, sugere, se você nunca discutiram, se vocês nunca discutiram assuntos mais sérios como dinheiro, filhos, parentes, tempo livre, antes do casamento, é hora de fazê-lo. Quer dizer, esses assuntos deviam ser discutidos antes do casamento, por isso que o namoro é importantíssimo. O que vamos fazer com o dinheiro? E os filhos? Vamos ter, não ter? Quantos vamos ter? Vamos seguir minha mãe, que teve 12, ou vamos ter 3, ou vamos ter 2? Como é que vamos fazer? Os parentes, qual é a influência que os parentes vão ter na nossa vida? E uma coisa eu lhe digo, assim, entre o seu pai e o seu esposo, você não tem o que pensar, é seu esposo. Quer dizer, agora você tem alguém importante para lidar. O seu pai tem um lugar fundamental na sua vida, mas entre o seu cunhado, não é? O seu irmão, a sua irmã e seu esposo, não dá para escolher. Em que a sua mãe e seu esposo não tem. Eu não posso, cada coisa que acontecer no meu lar, sair correndo para a casa da minha mãe, ou dos meus pais, ou de um amigo. Não, agora mudou, eu tenho que trabalhar como uma equipe, tenho que resolver. É preciso falar honestamente sobre os seus valores e prioridades. Há uma probabilidade de nunca coincidirem, porque são diferentes com o que seu parceiro pensa. E vocês dois precisarem fazer concessões. Cede um pouco aqui, cede um pouco ali, e a gente vai seguindo. Chegar a um acordo sobre as questões mais críticas é importante durante esse período. Se você conseguir criar assim um livro, um manual de percurso que vai ser mudado de tempos em tempos, mas o que nós vamos fazer quando houver
Vamos dizer, vamos passar o Natal na mamãe ou na sua mãe? Onde vamos passar o Natal? Então, ó, vamos combinar. Um Natal a gente passa na mamãe, na minha mãe, e outro Natal a gente passa nos seus pais. Ok? Então, você está definindo o rumo. Quem é que vai dar a última palavra sobre educação de filhos? Nós vamos ter filhos? Vamos. Quem é que vai dar a última palavra? Se você, nesse período da percepção, estabelece o manual para o trânsito, para o caminho, olha, você vai ser muito feliz. Segundo período, 3, 4 anos de casamento, é a zona do conforto. É bem interessante. Uma pesquisa entre 2.000 casais ingleses, né, olha aí, as pesquisas de fora, mostrou que em 3 anos e meio de casamento, os parceiros começam a ter o outro como garantidos. Pronto, esse aqui já é meu, né? Eu já não preciso mais passar desodorante, tomar banho, eu já não preciso mais fazer chapinha no cabelo, fazer tranças, esse aí já é meu, está garantido, né? Vou usar a mesma camisa daquele time de futebol ou do político que eu votei. A gente tem que pensar bem nessa fase. Não tem nada garantido, porque casamento é uma luta todos os dias. Todos os dias. Passam a preferir dormir e ter relações sexuais, param de dizer eu te amo, enfim, encontram uma zona de conforto. Tem a relação sexual, parece que vão bater o cartão, né? É terça-feira, tá, então vamos lá para a cama. Quer dizer, não tem mais aquela conquista, não tem mais aquele charme todo, não tem mais aquela busca. Não, é automático. Já é meu mesmo. Estou casado mesmo. Para que mudar? Né? Vou jogar futebol com os meus amigos, vou sair com as minhas amigas. Está garantido. Lá eu vou chegar em casa, ele está lá, vou chegar em casa, ele está lá. Não, isso é um ledo engano. Por um lado, esse sentimento de segurança e estabilidade é ótimo. Porém, por outro lado, coisas desagradáveis começam a se tornar normais na vida dos dois, como deixar a porta aberta do banheiro, né, quando estão usando, como não levantar a tampa do vaso sanitário para urinar, no caso o homem, ou, ou não tomar banho. Está garantido. Não estamos garantidos em fase alguma. Embora 82% dos casais participaram dessa pesquisa disseram estar felizes no casamento, 49% mencionavam que queriam que o parceiro fosse mais romântico. Então, até os 3 anos, aí, nessa 3, 4 anos, você pode perder o romantismo. Por quê? Porque está na zona de conforto. Não sei quantos estão aí nesse momento, e o que fazer? Mantenha certo grau de intensidade emocional na sua vida. Cumprimentem-se, elogiem-se um ao outro mais constantemente. Evite dizer tudo que vem à mente para o seu parceiro. Pensa. Não é? Pensa para dizer coisas edificantes, coisas boas, mas não deixe de comunicar. A época da percepção passou, mas ela continua de uma certa forma. Vocês ainda estão se conhecendo, porque cada dia a gente nasce uma outra pessoa, como eu disse aqui. Se perceber um problema, comece uma conversa suavemente, sem acusações. Olhe primeiro para si. Recomendo aos psicólogos. Olhe primeiro para si. Pensa. Respira. E não saia como uma metralhadora atirando. Saiba, o sniper, né, que é aquele que atira, dá um tiro só e acerta, é uma ilustração meio ruim, né? Mas a gente tem que ser mais ou menos como um sniper. Você tem que mirar certo, senão não adianta falar. Se é um momento que, tanto homem como mulher, não sei se há algum homem aqui também na nosso grupo, mas se há um momento tenso, não é hora de falar. Nos momentos tensos, tudo que você fala fica pairando no ar, nunca entra pelo ouvido. A gente tem uma expressão, né? Entra pelo ouvido e sai pelo outro. E há momentos que nem entra, bate aqui e volta, já nem entra por um e sai pelo outro, porque a maneira como a gente está falando não está correta. Então, tenho que resolver os problemas? Tenho. Tenho que ser mais intenso emocionalmente? Tenho. É um momento importante para a vida. Quem está nesse período pode cuidar, e quem não está também. Isso faz parte de todas as fases. O crescimento dentro do casamento acontece quando um parceiro, um cônjuge, é capaz de se enxergar por fora. Olha, essa é uma dinâmica, seria muito importante fazer isso várias vezes. Como é que eu sou visto? Como é que eu sou visto? Eu sou visto como uma pessoa nervosa?
Basta fazer alguma coisa e eu já estou gritando. Comigo é assim. Já ouviram essas pessoas que dizem assim, não, eu sou assim mesmo, sou franca, sou franco. Falou comigo, pá, buft. Isso não ganha nada. Porque você resolve o seu problema, mas não. Você resolve seu momento, né? Mas não resolve o problema. Então, como é bom a gente fazer uma, uma, uma visão fora da gente. Vai lá no espelho, dá uma olhada e diz assim, ô, Maria Joana, quem é você? Deixa eu ver aqui. O que você está fazendo aí? Como é que você está? Né? O João, como é que é? Tá, sua esposa chegou, você passou desodorante? Tá. Você quer alguma coisa com ela, mas está cheirando mal. Você não teve as preliminares? É assim que você faz? Você gostaria disso? Ô, Maria Joana, como é que é? Que negócio é esse? Né? Então, é muito importante a gente se ver de fora para dentro também. Não é? É fundamental, porque a gente acha que a gente sempre está certo, e não é assim. Terceiro período, de 5 a 7 anos. Aqui é chamado de a coceira do sétimo ano. É bem interessante isso, a coceira do sétimo ano. Há um termo na psicologia chamado a coceira do sétimo ano. Esse é um dos períodos mais críticos. Você já ouviu falar da crise dos 7 anos, né? É o momento mais crítico de todo o casamento. É um período difícil. Ele vai do quinto ao sétimo ano, né? Exato, assim, fez aniversário e começa. Não, não é isso. Mas ele vai mais ou menos nessa atuada, e alguns podem ser bem leves, é como o Covid. Alguns podem ficar entubados e outros podem não sentir nada e ficaram com Covid. Covid. É mais ou menos assim. Tem uma ilustração bem ruim, né? Mas tudo bem. Até lá, o casal leva uma vida afinada, está num relacionamento estável, os parceiros se tratam no automático, o que é um erro muito sério, no automático. O automático é o momento mais complicado. Meu filho mora na Alemanha, o mais velho, que inclusive esteve conosco aí quando fomos sequestrados pela UNITA aí, em 82, em Angola, e já esteve aí comigo lá fazendo obras sociais e tal. Mas estive na casa dele, daí então ele viajou para um lado, eu viajei para o outro lado, e aluguei um carro, e o carro tinha controle automático, ele era automático, eu nunca tinha dirigido carro assim. Você põe na velocidade, pronto, para não tomar multa, e lá tem umas autobans que você pode correr 130, 140, 150, e eu vou nessa velocidade. Mas há alguns lugares que tem aqueles marcadores e marcam a sua velocidade. E a gente tem a tendência, de, porque o carro está no automático, não se preocupar. O momento de maior distração da gente é quando a vida está no automático. Você dorme, está no automático, mas podem surgir algumas coisas numa estrada. Um animal pode correr ali, atravessar, um carro da frente pode parar. E a gente tem que sempre estar atento. No casamento não dá para colocar no piloto automático. Não dá para colocar. É uma surpresa a cada momento. O interesse e apelo sexual de um pelo outro diminui por causa da rotina. A rotina é uma coisa que diminui uma porção de coisa, inclusive o desejo sexual. Parece que um sabe tudo sobre o outro e não sabe. Então, além dessa fase do conforto, da zona do conforto, essa coceira. Sabe quando você está assim, espreguiçando e... Ai, essa coceira, que você está no comando, está tudo certo. Às vezes um casal toma a decisão de ter um filho para salvar o casamento. Isso é um erro muito sério. Vamos ter mais um filho, então? Não. Você vai ter 50 filhos e não vai resolver o problema do casamento. Então, mas vale lembrar que o filho é também uma pessoa. Ele não é um dispositivo de resgate. Ele não é um esparadrapo. Ele não é um remédio. De jeito nenhum. Se vocês não estão bem, não tenham filhos. Não vai ter um filho para poder resolver o problema. Isso aí só vai criar um outro problema. Então, esse camarada aqui, Robert Taibe, psicólogo de família, ele então tem aqui algumas dicas, né? Mantenha a comunicação aberta, seja menos formal, mais sincero e emocional. Se você quer dizer que ele está lindo, que ela está linda, diga. Seja sincero, seja sincera. Não seja tão formal, não é? Resolva os problemas assim que eles aparecerem, não os deixe acumular. Um dos graves erros para um problema é isso vai passar, não vai passar, não vai. Anteontem estava lidando com um casal aqui que ele viajou e teve lá um caso com uma pessoa, um parente dele, uma parente.
Aí voltou e disse, vamos separar, não dá. E aí um irmão dele o colocou na linha. O que é isso, rapaz? Imagina, um final de semana lá vai mudar a sua vida. Aí ele acordou, né? Acordou, pediram ajuda do pastor, estive com eles e já os encaminhei para uma psicóloga. E ela me escreveu hoje, já marcamos para segunda-feira. Ótimo. Por quê? Porque ela vai perdoar. Ela diz que perdoa. E ele está arrependido. Só que daqui a 5, 6 dias, ela vai pensar assim, será que ele está arrependido mesmo? Será que está? Será que não? Não vou deixar. Não. Vamos deixar isso aí, vai melhorar o tempo. O tempo não... Para algumas coisas, o tempo não resolve. Você tem que ter um manual de percurso, bem claro. Olha, aqui você não vai sair com mulheres. Você vai sair só comigo. E quando for ter que fazer alguma coisa com uma mulher sozinha, eu vou junto. Então, isso daí eu vou atender uma pessoa amanhã, na sexta, aliás, era para hoje, ela mudou para sexta. É uma jovem senhora, tem 2 filhos separados. Minha esposa vai junto, ok? Esse é o nosso manual. É o nosso manual, não tem como fazer diferente. Então, resolva os problemas assim que eles apareçam. Mas não resolva desse tipo com a metralhadora. Não, vai no sniper. Vai devagar, pensa, bola uma estratégia. Como é que eu vou falar? Melhor momento, mas não deixe passar. Porque amanhã esse problema vai estar maior do que ele esteve hoje. Vai estar maior. Ouça a si mesmo. Avalie seu estado emocional de tempos em tempos. Atualize sua lista de desejos, sua visão de futuro. Compartilhe seus pensamentos com o parceiro. Entende? Para não ficar monótono, aquela época da coceira, né? Tá tudo bem, né? Eu não tomo banho, por isso está coçando tudo. Aqui é época, não ligo, tá tudo, não está bem, não. Discuta o futuro do seu relacionamento. Quais são os seus planos para o próximo ano, para daqui a 5, 10 anos? O que vocês pretendem? Mudar de cidade, construir uma outra casa? Não é? Ter mais um filho? Ou levar os filhos para perto de um colégio interno? Não sei. O que você pretende? Não é? Vou terminar uma faculdade. Mais uma vez, o segredo do sucesso está na abertura e na honestidade. Diálogo. Não na educação e em ser evasivo. Tá chovendo, eu estou sem guarda-chuva. Não, eu vou levar o guarda-chuva. Quarto período, são 5 só, já estou terminando. É 10 a 15 anos de casamento. É um estágio difícil. É um estágio difícil. Segundo um estudo recente, 10 anos é o limiar mais difícil de um relacionamento. Vamos ver por quê. 2.000 mulheres casadas nos Estados Unidos, que faz pesquisa, que foram entrevistadas, disseram que o 11º ano do casamento foi o mais difícil. Por várias circunstâncias, nós vamos ver agora algumas delas, né? Elas vivenciaram uma carga enorme de responsabilidade durante esse período de tempo. Precisavam cuidar dos filhos, da casa e precisavam trabalhar. E as guerreiras de oração, mas são guerreiras, mulheres angolanas, trabalham, como arregaçam as mangas e trabalham, são mulheres guerreiras, não é? Mas não é justo que tudo recaia em cima da mulher. Não é justo. Então, essa pode ser uma fase em que o esposo olha para a esposa e diz, ela aguenta, ela gosta. Não, a gente tem que dizer que gosta. Não é alguém que vai dizer para a gente, se tem algum homem aqui, é a mesma coisa. Não é a mulher que vai dizer assim, não, meu marido gosta disso. Não sei. Pode ser que ele gostava disso há 10 anos atrás, agora não goste mais. Não goste. Eu comia feijão branco, tem um feijão branco. Minha esposa adora feijão branco. Mas agora, esses dias, ela estava fazendo muito feijão branco, eu tive que falar para ela, olha, querida, diminui um pouco o feijão branco. Então, não tem problema nenhum. Abrir e falar, não tem problema nenhum. Tem que se falar. Mas não é justo que a carga caia num dos dois. Isso não é justo. Então, eles vivenciam uma carga enorme. Por isso que o 11º ano, 15º ano, aí esse período é difícil. Como sempre, falta tempo, a qualidade dos relacionamentos diminui. O marido está talvez no momento mais importante da sua carreira, e trabalha, ou a esposa também. Está no momento mais importante, eu quero trabalhar, eu me formei para trabalhar e tal. O marido pode parar de ver a esposa como uma mulher atraente também. E a mulher pode parar de ver o marido como um homem atraente. Cresce a barriguinha, o cabelo, sei lá como é que fica, e deixa de ser atraente. Não escova mais os dentes, e quer me beijar, aquilo eu não aguento. Então, é aquele negócio de dizer assim, tá tudo bem, não é? Tá tudo bem.
Dados estatísticos afirmam que o tempo médio de duração de um casamento na Europa é de 11 anos. E meu filho que está lá na Alemanha está me contando, ele tem um amigo que está se separando da esposa. São 2 brasileiros, moram lá. Só que eles não sabiam que tinham que ficar 1 ano em terapia antes de se separarem. O governo exigiu. Não é divórcio agora? Não, não. Daqui a 1 ano. Vocês têm que passar por um processo. Porque a coisa está ficando feia, não é? Vamos lá. O que fazer, então, 10 a 15 anos? A boa notícia é que, se ultrapassar esse período, a satisfação com o seu relacionamento aumentará continuamente pelos próximos 20 anos. Então, é um período de tensão. As terapeutas familiares, a Dana Fillmore e a Amy Barhart, por aí, recomendam que você trate os relacionamentos com humor, inclusive em relação a você mesmo. Você errou um negócio, ria de você mesmo. Riem juntos. Se a gente não... Minha esposa é muito risonha, minha esposa acorda rindo. E meu segundo filho também, acorda rindo. O mais velho é mais assim, fechado, um pouco parecido comigo. Mas como é bom ver uma pessoa rindo, né? Rir de si mesma, rir das coisas que acontecem. Isso cria um humor, ver uma graça em alguma coisa, fazer uma anedota de alguma coisa que aconteceu com um filho, com você mesma, né? com um casal, lembrar de fatos engraçados, até da lua de mel, da juventude. O humor é muito importante. E eu concordo muito com isso que essas terapeutas dizem. Rir juntos com frequência e diminuir o nível de expectativas. É muita expectativa, o casamento não é perfeito, nunca vai ser, mas não é tão ruim assim. Então, é o momento da gente fazer uma tremenda de uma reflexão. E foque sua atenção, diz aqui ainda, no lado positivo do casamento e no lado positivo do seu parceiro. Porque defeitos é só abrir os olhos para você enxergar. Todo mundo tem, você tem, sua parceira, seu parceiro também tem defeitos. Então, quinto período, quinto e último, é um período de crise, porque tem a crise da meia-idade. A meia-idade é quando a gente acha que ainda é jovenzinho. É quando uma lady, uma senhora, quer começar a usar roupa de menina, de adolescente, para ficar mais descolada, é uma palavra que a gente usa muito aqui, é mais atualizada. É quando o homem começa a querer ir muito na academia, sei lá, ou fazer coisas que ele fazia quando era jovem, sair muito com os amigos, tal. É uma idade pesada. Devido à idade, à meia-idade. Tem um estudo maravilhoso, um dia vocês podem convidar alguém para falar sobre a meia-idade. Passar pela meia-idade é uma coisa. Eu já passei pela meia-idade. Eu já estou dando a curva no Cabo da Boa Esperança aí. Mas é muito importante, não é? O divórcio grisalho, né? Eu conheço casais que estão há 30 e poucos anos casados. Pastor, nós vamos nos separar, mas agora não, acabou o amor. Não, mas o amor não é uma questão de acabar, é uma questão de decidir. Ninguém acaba com o amor, a gente decide não amar mais. É isso. Quando acabou, desculpa. Não, não acabou. Eu decidi, eu devia ser honesto, eu decidi não amar mais você. O efeito é aumentado pela síndrome do ninho vazio. Os filhos vão embora de casa, crescem, se casam e a casa fica vazia. Vocês dois estão ali. E sabe, tinha tanta coisa para fazer que vocês não deram muita atenção a vocês e passaram esse período assim, sem se conhecer muito. E de repente, opa, agora estou sozinho com ela, com ele. Os parceiros ficam um com o outro, como no início do relacionamento. Eles podem sentir que o casamento está exausto, porque a missão principal está concluída, que era ter filhos e criá-los. Mas a missão principal do casamento não é ter filhos e criá-los. A missão principal do casamento é viverem para a eternidade. Isso é muito importante, eu vou repetir. A missão principal de um casamento não é ter filhos e educá-los. A minha missão terminou, os filhos saíram da faculdade, ou sei lá, estão casados. Pronto. Minha missão terminou. Não, minha missão não terminou. Não terminou por causa deles, porque aí vem os netos, tem a sequência, e não terminou a vida. Eu posso fazer um curso, eu posso me reinventar, eu posso mudar algumas coisas da minha vida, eu posso começar a trabalhar, montar um pequeno negócio, eu posso começar a viver diferente, mas a missão não está concluída.
Por favor. Filhos casados não significa que agora fazer o quê? Tem que aguentar esse homem, tem que aguentar essa mulher aí até sei lá quando morrer. Os psicólogos americanos chamam isso de divórcio grisalho, porque ambos já estão com cabelos brancos nessa época. E a vida parece que não tem mais sentido, porque a gente não fez sentido. O que fazer? Não se distancie um do outro. Procure por outros sentidos na existência do casal que eu falei aqui. Se os esposos ignoram os problemas de relacionamento quando estão criando os filhos, quando estiverem sós, os conflitos serão mais intensos. Por isso, nunca deixe um assunto ficar grande para você resolver. Ou passa um ano, de repente você diz assim, mas naquele dia, isso não adianta. E também na hora, gritando, também não adianta. Tem que ter um momento, que não pode ser muito extenso para resolver esse problema. Por outro lado, você pode ter mais tempo para resolvê-los, mais tempo para conversar, mais tempo para reconstruir o seu casamento. Então, você já está percebendo que eu defendo o casamento eterno. Praticar esporte juntos, ou criar objetivos em comuns, montar uma lojinha, ou viajar para os parentes um pouco. Novos negócios, né? Fazer outra coisa. Eu tinha uma padaria, agora vou ter uma oficina de costura, sei lá. Podem ajudar a criar experiências inesquecíveis, coisas juntos, façam coisas, vão ajudar as pessoas que precisam mais do que você. Então, algumas recomendações em comum, são bem engraçadas algumas dessas recomendações, e eu decidi colocar aqui, esse camarada aqui, o Mort Fertel, é um expert em relacionamentos, ele acredita que as recomendações populares, como compartilhar os sentimentos com um parceiro e visitar um terapeuta, não são sempre eficazes. É interessante dizer aqui, mas eu creio muito nos terapeutas e o trabalho que eles fazem. Primeiro, salve o seu casamento mesmo sozinho. Geralmente as pessoas dizem, você não vai conseguir salvar o seu casamento sozinho. Por isso que eu coloquei essas frases aqui do Mort Fertel. Você pode. Acredita-se que um casamento só possa ser salvo quando ambos parceiros estão prontos para resolver os problemas. Os esforços de apenas uma pessoa, ele diz, pode mudar a dinâmica do casamento e motivar o outro a se juntar ao processo da salvação da relação. Bom, crer nisso é muito importante. Quando você diz assim, mas só eu, então muda a atitude. Faça você, mas mude a estratégia. Se precisar, busque alguém para ajudar você. Um conselheiro, que não seja alguém da família, porque a família sempre vai puxar a sardinha ou a seu favor ou contra você. Sempre esses dois aspectos aqui. Segundo ponto, não faça as perguntas erradas a você mesmo. Não pergunte assim, essa é a pessoa certa para ser meu parceiro? Você está casado, já está casada. Essa pergunta não cabe. Essa pergunta tem que ser feita antes de casar. Não, mas agora ele me bate, minha vida está em perigo. Bom, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Se você sofre abuso físico e até sexual, se você sofre abuso, aí você tem que buscar as autoridades. Aí não tem jeito. Se ele é uma ameaça para a sua vida, opa, aí muda. Agora, vocês estão num relacionamento normal, não tem agressões. Um homem nunca deveria tocar numa mulher, a não ser para acariciá-la, para amá-la, para se relacionar intimamente com ela. Jamais para empurrá-la. Esse processo é assim. Isso chama-se síndrome psicobiológica. Primeiro, ele ou ela gritam. É mais a parte do homem, mas a mulher também. Grita. Grita e diz palavras ofensivas. Começa com a voz. A gente acha que falando mais alto, a outra pessoa vai fazer o que a gente está dizendo. Não vai. Você pode falar baixinho que tem o mesmo nível, mas a gente tem que virar aquele vulcão. Então, primeira coisa, começam gritos, ofensas, palavrões, aí vai subindo. Aí você esmurra objetos, você bate em objetos, sozinho ou sozinha. Aí você começa a empurrar a pessoa, dar beliscões, dar tapas leves, e aí vai. É síndrome psicobiológica. Eu já fiz isso, agora eu vou fazer pior. Aí você dá um tapa no rosto, de repente você dá um soco no rosto, de repente você pega na garganta, de repente você atira objetos, de repente você está usando uma arma branca, que é a faca e tudo mais. De repente você dá um tiro e mata a pessoa. É síndrome psicobiológica. Então ninguém tem o direito
de tirar a vida do outro. Isso é bíblico. Ninguém tem o direito. Agora, você perguntar no seu casamento, será que ele ou ela é a pessoa certa no meu casamento? Não, você está casado. Alguma coisa você viu que poderia ser boa, então tente buscar isso. O segredo para um casamento bem-sucedido não é encontrar a pessoa certa. Olha só a frase que ele usa, eu achei espetacular, e eu creio muito nisso. Mas aprender a amar quem você encontrou. Amor não é sorte. A televisão, e eu sei que tem Globo, tem a Record aí também, tem outros canais aí locais e tem canais de fora também de outros países, mas o que é o cinema, os livros, os romances mostram para você? Que casamento é um negócio de sorte. Olha que sorte teve aquela moça em encontrar aquele rapaz. Não é sorte. Você constrói o amor e ele é uma escolha, decisão. Por que você acha que Deus nos ama? Porque nós somos bonzinhos? Não, se fosse por isso, estávamos perdidos. Ele nos ama porque ele decidiu nos amar. E mesmo que alguém diga para ele aqui, Senhor, eu não quero saber do Senhor, ele continua nos amando. Porque ele decidiu. Amor é uma questão de decisão. Terceiro, a separação os afasta, não os aproxima. A separação que supostamente renova seus sentimentos pode distanciá-lo um do outro mais ainda, principalmente durante uma crise. A gente diz assim, já ouviu alguém dizer assim? Ou talvez você tenha dito isso. Vamos dar um tempo? Você vai para casa de sua mãe, eu vou para casa da minha mãe, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, quem sabe a gente sinta saudade um do outro. Isso não existe. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso aí é não ter coragem de dizer assim, ó, tchau, vai embora. Imagina, vou dar um tempo? Não, piora. Se eu não estou próximo, eu não estou vendo a pessoa, não estou sentindo o que ela está sentindo. Fale menos sobre os problemas. Conversa sobre os problemas do casamento. Não os resolvem, os aprofundam. Fale sobre as soluções. Pense nas soluções. Não diga assim, você sempre faz tal coisa. Pense numa solução. Escuta, se a gente fizesse assim, será que seria melhor? Aí você fica doido da vida que seu marido vai lá e aperta a pasta de dente de qualquer jeito. Você olha para aquilo e diz assim, meu pai do céu. Será que a solução não seria comprar 2 pastas de dente? Ah, essa aqui é sua, faz o que você quiser com sua pasta de dente e eu vou fazer o que eu quiser com a minha. A gente tem que encontrar a solução dos problemas, não falar sobre os problemas. Falar sobre os problemas, eles não diminuem, eles aumentam, se aprofundam, aliás. Eles incitam brigas e raiva. Fale menos, faça mais. Encontre meios reais para resolver as dificuldades. Não pense que um terapeuta vai lhe dar as respostas certas. Sabe o que o terapeuta vai fazer com você? Ele vai ajudar você a descobrir as coisas que você tem aqui dentro. As sessões são para ajudar os parceiros a conversar e a compreender seus pontos de vista. Não tem solução, não tem remédio, não tem sal de fruta para colocar e passar dor de barriga, não tem. Não tem aspirina para tomar e passar dor de cabeça. Não é assim, casamento não é assim. Porém, não dá respostas. Alguns casais ficam desapontados com um terapeuta que não dá resposta. Ele diz, eu devo fazer isso? Ele vai perguntar para você, o que você acha? O que você... É você que tem que dar as respostas, né? Esse é o bom psicólogo. Minha nora é psicóloga e ela atende até pela internet e tudo mais, e às vezes sem contar casos, né? Ela diz, olha, fulano queria que eu desse uma resposta para ele. Devo comprar isso ou não para ela? Não, não sou eu que vou dizer isso. Senão você vai ficar dependendo de mim. E o psicólogo bom é aquele que não deixa a pessoa dependendo dele. Não conte sobre a crise para os seus parentes e amigos. Olha, isso aqui é importante que ele está falando. Um dos maiores valores de um casamento é a confidencialidade. Por isso, falar a respeito dos seus problemas com os outros é um grande erro. Escolha um conselheiro, seu líder religioso, não sei se você confia nele, nela, ou um terapeuta, não sei, ou alguém que você vê que é uma pessoa ilibada, limpa, uma pessoa que tem um casamento bom. Nunca para alguém do sexo oposto. Porque às vezes pode acender uma luzinha, plim, opa, está aqui uma presa fácil. Não é? Busque a confidencialidade, isso daí é fundamental. E aqui eu queria deixar alguns versos bíblicos para a gente terminar. Provérbios 3, 5 e 6. Olha que texto lindo. Confia no Senhor com todo o teu coração. Não te fies em tua própria inteligência e em todos os teus caminhos. Reconhece-o e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Confie no Senhor. Ele vai dar sabedoria para você.
Sê firme e corajoso. Não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo onde quer que andares. Onde quer que andes, você não está sozinho, você não está sozinha. Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Então, limão, limonada, né? Sem dúvida nenhuma. Acima de tudo, essa é a última tela. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados, diz 1 Pedro 4,8. Amor. Amor é uma questão de decisão. Falar sobre amor é interessante. Um dia convide alguém para falar sobre amor. Amor é uma questão de decisão. Efésios 4, 1-3, exorto-vos a andares de modo digno da vocação com a qual fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Essa palavra é muito importante no casamento. Suportando-vos uns aos outros com amor. Sabe o que é suportando-vos uns aos outros aqui no texto bíblico? Não é assim, vou ter que suportar essa pessoa. Não, suportar é dar suporte. É ajudar uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Tem que haver paz no seu lar. E o último verso. Sede bondosos, e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4, 32. Lindos textos esses, que nos ajudam que nos ajudam a compreender algumas coisas. Não tem milagre. O milagre é você se reinventar cada dia, o milagre é você se posicionar diante da crise e dizer assim, eu não quero entrar neste ônibus, nesta condução, eu não quero entrar, eu não quero entrar nesse navio para fazer essa viagem. Eu vou tentar, eu vou ajudar. E uma pessoa sozinha, ela pode mudar muita coisa. Mas a importância do diálogo, não se esqueça, a primeira coisa que eu disse, diálogo, comunicação, é fundamental. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi muito agradável estar aqui. Desculpa, eu passei uns minutinhos aqui, mas espero que tenha ajudado você na jornada. Isso para mim fez bem, para mim faz bem, espero que para você também. Deus abençoe ricamente. Quem vai falar agora? Amém. A Lucília. Obrigada, pastor Ronaldo. Palavra muito poderosa, palavra libertadora. De certeza que não sairemos daqui da forma conforme entramos. Eu não sei se o pastor tem um tempinho para umas 2 perguntas. Pode? Tem? Sim, Okay. sim, tenho sim. Irmãs, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar assim bem rapidinho no bate-papo, que é para o pastor aproveitar responder antes de terminarmos. Se alguém tiver assim uma pergunta rápida. Enquanto isso, queremos, em nome do grupo Guerreiras de Oração, agradecer o pastor por essa palavra. Palavra muito, mas muito poderosa. E é um aprendizado para nós. Não é fácil levar esse barco, mas com a ajuda do Espírito Santo vamos conseguir. Aqui há 2 perguntas. Como posso fazer meu marido falar? Tem um livro que diz que o título do livro é assim, Homens são ostras e mulher pés de cabra. Pés de cabra, não sei se é o mesmo nome que é usado aí, aquele pedaço de ferro que você usa para arrebentar uma porta, para abrir alguma coisa. Então, homens são ostras fechados e mulheres são pés de cabra, sempre tentando abrir. Naquele livro Homens são de Marte, Mulher de Vênus, o autor diz que os homens entram na caverna de vez em quando e não querem ser incomodados na caverna, e as mulheres querem conversar. Então, acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que são conversas, é como aprender a andar de bicicleta. Anda um pedaço pequeno, segurando. Anda mais outro pedaço, um pouquinho mais, segurando. De repente, você solta. Eu acho que cada um deve conhecer o seu cônjuge, e eu acho que
Meu pai era um homem muito calado, minha mãe falava muito, muito mais. Talvez ele desse a oportunidade para ela falar mais. Mas, de vez em quando, ele falava também. E as pessoas têm que ser sábias, né? Eu não sei como fazer exatamente, mas eu sei que isso funciona, aos poucos. Não queira se assentar com ele e dizer assim, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Faça uma pergunta de cada vez. Faça uma pergunta de cada vez, depois faz outra. É andar de bicicleta. Um pouquinho, daqui a pouco você solta, que você vai ter que dizer assim, ei, querido, chega, deixa eu falar um pouco também, né? Porque ele vai querer andar sozinho de bicicleta aí. Não é mágico. Há pessoas que são mesmo caladas para a vida toda, mas discutir um assunto, você no começo vai ouvir, muitas vezes ele dizer assim, é, mas entenda isso como uma resposta já é um crescimento. Daqui a pouco ele pode dar 2 palavras. Você pode dizer assim, em 2 palavras, o que vai treinando. Eu vou dizer uma coisa aqui, desculpa, não sei se o tempo permite, mas eu tenho compromisso só daqui a 1h50, mas não vou ficar 2 horas aqui, não é isso? Mas tinha um filme americano, muitos anos atrás, eu assisti, não sei se eu era casado, acho que eu já era casado, eu era casado. E o filme era assim, era um casal, porque os Estados Unidos mostrava aqueles casais perfeitos, né? Um casal perfeito. Tinha uma filha, a filha perfeita. Aí chegou a hora do casamento dela, ela encontrou um bom rapaz, o rapaz perfeito. E aí um dia ela disse assim, mamãe, eu vou me casar, você e o papai são meus exemplos, o que vocês fazem? Como que vocês administram as diferenças? Como é que vocês fazem para ter essa vida tão linda? Aí ela olhou para um lado, a mãe olhou para o outro e disse, filha, vem aqui no quarto. Trancou a porta do quarto, abriu uma gaveta, pegou lá no fundo da gaveta um livro e deu para a filha e disse assim, este é o nosso segredo. E a filha pegou o livro e disse, mamãe, mas este livro, como adestrar o seu cãozinho? Como assim? Eu estou falando de casamento. Ela falou, pois é, filha, é que eu trato o papai como se ele fosse um cãozinho. Mas não é possível isso? Sim, olha aqui, veja bem, essa página tal. Veja, quando ele faz uma coisa errada, ele não ganha um biscoitinho. Agora, quando ele faz uma coisa certa, aí eu dou um biscoitinho para ele. O que pode ser o biscoitinho? Sei lá, pode ser um monte de coisas, né? Pode ser uma janta especial, pode ser um beijo. Ai, você é demais, você é meu super-homem, sei lá, não sei, alguma coisa assim. Então, reforçar o positivo e não o negativo. E aí foi, pondo uma porção de coisas lá, tal. Mamãe, eu vou ler o livro. Aí ela se casou e tinha o livro, guardou na gaveta. E um dia o rapaz estava mexendo na gaveta e encontrou o livro. E como administrar seu cãozinho? Peraí, ela está fazendo isso daqui? Peraí, ela está fazendo esse outro aqui? Ela está fazendo isso daqui? Ela está achando que eu sou o cãozinho? Aí foi falar, viu o nome da esposa, da sogra, foi falar com o casal, com o marido, aliás. E o marido olhou e disse assim, como? Ela está me tratando assim tantos anos. Aí criou aquela confusão e o filme depois termina tudo bem, que eles resolveram. Um dia, eu gosto muito de biblioteca, de livraria, agora já tenho comprado poucos livros, mas eu entrei numa livraria, comecei a ver vários livros, né? Sessão de casamentos, fui lá dar uma olhadinha, e aí eu vi um livro, Como Adestrar o Seu Marido como um Cãozinho. Eu tenho esse livro aqui, eu não me lembrei para mostrar aqui. Eu não dei para minha esposa, de jeito nenhum. Mas, assim, tem que ter técnica. É impressionante. Eu não estou dizendo para você comprar um livro Como Adestrar o Seu Cãozinho. Se você quiser comprar, compre. Eu acho que pode até ter alguma coisa para a gente aprender. Mas, assim, a gente precisa reforçar o positivo, a gente faz com o cãozinho. A gente tem que afagá-lo. Não é impressionante assim a similaridade das coisas, mas é que nem andar de bicicleta, faz aos poucos e vai reforçando. Ele falou 4 palavras, solte rojões, né? Dê o biscoitinho, entende? É mais ou menos o processo aí. Não sei se tem mais algum. Tem várias perguntas aqui, mas o pastor não falou da infidelidade. O que tem a dizer como sendo uma das causas da crise? Infidelidade é coisa séria mesmo. Fidelidade acontece por várias coisas, por índole, por caráter. Então, a pessoa ela não é só infiel no casamento, ela mente. Esses são sinais da infidelidade. Uma pessoa mentirosa, desonesta, diz que pagou e não pagou. Pessoas assim, elas não ficam só nessa área, elas são abrangentes. Então, infidelidade não é o fato
de infidelidade. Então, ela pode surgir por isso, caráter. Segundo, ele pode surgir porque o marido não encontra em casa um carinho, um respeito, ele pode surgir. Fala o marido e também a esposa. Hein? Esses são os dois lados. Infidelidade não é só homem. Infidelidade é mulher e homem, os dois. Porque para um homem infiel, sempre tem uma mulher infiel, né? A mulher que teve uma relação com ele também é infiel. Ele era casado, mesmo se ela fosse solteira. Se ela fosse casada, pior ainda. Então, assim, a infidelidade é uma questão de caráter. Isso, quando a gente fala em caráter, tem que ver a questão espiritualidade. Pessoas espirituais lidam bem com isso. Há tentações? Há tentações. Há tentações. Claro que há tentações. Você sai e o seu colega de trabalho diz assim, uau, você está muito bonita hoje, gata. Você está muito linda. Bom, não é um elogio normal. Se ele se repete, ele é pior ainda. O marido, que está na meia-idade, que já está achando que a barriga dele está grande, que está achando que ele não é mais... ele já tem uns pés de galinha, que ele não tem mais aquela força para correr, ninguém mais elogia ele, todo mundo só diz assim, você não sabe. E, de repente, alguém começa a elogiá-lo. Puxa, você é um homem forte. Opa! Esses são elogios que os homens gostam. Você é forte. Puxa, se não fosse você, eu não sei o que seria de mim. São elogios fortes para um homem. Então, de repente, o homem não tem elogios, a mulher não tem elogios em casa. Tem mais a obrigação de fazer a comida, de cuidar. Não, elogio. Obrigado, obrigado. Minha esposa aqui, enquanto vocês estão falando, trouxe aqui 2 coisas para eu beber. Um chazinho e um negócio aqui com gengibre. Eu não bebi ainda. Mas esse ato merece um obrigado. Não é? De repente, abriu a porta para você. Obrigado. Se coisinhas pequenas constroem um grande edifício. Tijolos pequenos fazem um grande edifício. Então, infidelidade é uma questão de caráter, é uma questão de oportunidade também, e uma questão de falta de atenção. Se é de índole, aí a pessoa tem que se tratar. Se é de índole, a coisa é séria. É muito séria. 1, 2, 3 vezes. Mas a Bíblia diz que é 70 vezes 7 para perdoar. Não é assim. Não é nesse sentido. Aí você está desrespeitando o seu cônjuge quando você se deita com uma outra pessoa. Você prometeu ser fiel somente a ele. Mas é uma construção. Você tem que construir isso. Tem um monte de pergunta aqui. A gente pode depois pensar em respondê-las de alguma forma. É verdade, pastor. Vamos arranjar um dia para fazermos uma sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade, ou por tirar do seu tempo para estar aqui conosco. Prazer. Para aprendermos um pouquinho mais como lidar com e como evitar as crises no casamento. Para terminar, eu gostaria de pedir ao pastor que orasse para nós, por favor. Vamos orar. Vamos orar. Convidar vocês para assistir o programa Reavivados por Sua Palavra, na TV Novo Tempo. Eu acho que é às 10 da manhã aí. É 4 horas de diferença, né? 4 horas a mais, né? Às 10 da manhã. Então, na TV Novo Tempo, nós estamos falando sobre Isaías. Amanhã vai ser Isaías 34, se eu não me engano. Então, é um prazer saber que tem muita gente. A gente recebe muitas mensagens do pessoal daí, tá bom? Vamos orar, então. Pai amado, foi um prazer muito grande poder compartilhar com estas nossas irmãs guerreiras de oração e guerreiras na vida, compartilhar esses conceitos aí que vários psicólogos e a tua palavra também nos dão. É muito bom podermos falar para um grupo de pessoas interessadas em acordarem amanhã melhor do que foram dormir, em pessoas que têm desígnios, que têm objetivos, alvos a serem alcançados, todos debaixo do alvo maior, que é ver Jesus voltando um dia e vivendo eternamente no seu reino. Então, Pai, que nossa vida seja pautada por este grande alvo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada pessoa que está nos vendo aqui e ouvindo. Suas famílias, seus cônjuges, seus filhos, seus pais, seu trabalho. Dá sustento para cada uma dessas famílias. E também dá uma visão de quem pode ajudar aquele que está precisando. Que possa estender a mão, que possa amar o seu irmão que hoje está numa situação de necessidade. Amanhã, talvez não. Amanhã as coisas podem se inverter.
e dá a cada um deles a certeza que nós temos um grande Deus, que um dia vai nos reunir todos como um povo só, uma só nação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite para vocês. Obrigada, igualmente, pastor. Obrigada. Ok, bom descanso para vocês. E estamos às ordens aí. Amo demais Angola. E eu estou chateado que esse ano não pude. Marquei uma viagem para julho e não pude viajar para ir. Mas quero ver se a gente volta aí, ou com a Novo Tempo, que quer voltar com um grupo aí também, ou com um outro projeto que a gente está querendo fazer aqui na minha igreja do Morumbi. Uma boa noite para todos, tá bem? Fiquem com Deus, para todas. Tchau, tchau. Tchau.